Olá, amigo inscrito no canal. Nós voltamos a falar de Banco do Brasil. Gente, nós estamos hoje, então esse vídeo é na segunda-feira, tá? Dia 13 de abril, nós temos agora, então 21 dias é até a prova do Banco do Brasil. Independente do nível que você está, nós entramos numa reta final preparatória do concurso do Banco do Brasil, correto? E o que eu trago para você agora são as dicas finais de alguém que já passou então no concurso do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Já estudei para concurso bancário, já estudei para concurso de técnico judiciário, área administrativa de prefeitura, cargos fiscais, então diversos concursos. Então o que eu quero trazer para você é a experiência do que você vai fazer nessas 3 semanas, tá? Lembrando que cada um é individual, então tudo que eu falar aqui você tem que verificar o que mais entra na sua rotina e o que é aquilo que você pode utilizar e ajudar você nos seus preparativos para o concurso do Banrisul. Lembrando, pela primeira questão, quando a gente entra num concurso, a gente está numa guerra, tá? A gente tem, então, você tem uma guerra aí com 1.350.000 inscritos de forma geral, mas na sua região, na sua a zona de inscrição ali na sua macro e micro região, você está numa guerra particular com algumas pessoas. Lembrando que 5% desses candidatos estão concorrendo. 95% são os pagadores de inscrição, os PIs, né? 55% PIs e 5% são os concorrentes. Esse é um nível, tá, geral de concurso que a gente vê pelas notas, pelo padrão de quem realmente estuda. Talvez você ainda não chegou num nível de ser um concorrente no Banco do Brasil. Mas isso você só vai saber arriscando e vendo aí no final qual que foi o seu desempenho nesse concurso. Então, de qualquer forma, se você está estudando, se você está dedicado, se você está dedicando o seu tempo nesses últimos 4 meses ao concurso do Banco do Brasil, possivelmente você tem grande chance de estar entre aqueles que estão concorrendo no concurso, tá? Gente, o que eu quero falar para vocês, então, como dica assim de 3 semanas, tá? Dessas últimas 3 semanas, passa muito rápido. Então, se você perder tempo, começar a não ter uma técnica, estratégia para enfrentar essas 3 semanas, quando você vê já tem só 14 dias, 7 dias e acabou, é o dia da prova. E você não conseguiu fazer aquilo que você se propôs, tá? Primeira dica que eu tenho, se você realmente quer ser um bancário, tá? Você tem que utilizar todo o tempo a seu favor. Então, dica número 1, utilizar todo o tempo a seu favor. O que seria utilizar todo o tempo a seu favor? É realmente você entender que você está na reta final 3 semanas. Isso pode mudar a sua vida, tá? Assim como mudou a minha, quando eu consegui a aprovação no banco, né? E de desempregado passei a ser empregado. Meu primeiro trabalho foi no Banco do Estado do Rio Grande do Sul, Banrisul aqui. Então, também é uma chave para mudar a sua vida. Então, você tem que entender isso. 3 semanas para mudar a sua vida. Então, você tem que dedicar foco intencional total nesse concurso, tá? Então, primeira dica, porque tem muita gente que às vezes não entende essas 3 semanas, que são apenas 3 semanas até dar a prova, tá? Então, você tem que ter foco total. A partir disso, tá? Tem muita gente que tem um tempo legal para estudar, que não trabalha, por exemplo. Então, o seu foco total é no Banco do Brasil, é nessa prova, só que você tem que perder o quê? Se você não trabalha, você tem que perder aqueles gatilhos que te tiram de uma zona de estudo para uma zona de conforto, tá? Porque o primeiro ponto é que você não aguenta tantas horas de estudo com foco e atenção. Então, essa dinâmica você tem que treinar e verificar aqui no final para que você mantenha essas horas que você vai estudar. Você vai estudar 10 horas, porque eu acho que é possível sim estudar 10 horas, tá? Num nível bom, dependendo da forma como você distribui essas horas, de manhã, de tarde e de noite, com pausas durante as horas de estudo, tá? Porque se você estudar direto, sem uma técnica ou sem trocar o método de estudo, você vai se cansar e provavelmente dessas 10 horas você vai reter 5 horas. Então aí não adiantaria. Então você estudando 5 horas, você reteria a mesma forma que essas 10 horas, tá? Então isso é um assunto de técnica. Então, de como ter um desempenho aí, até vou fazer um vídeo sobre isso, como ter um desempenho satisfatório estudando 10 horas por dia, que é uma coisa meio pra louco. Muita gente acha que não é possível, tá? No primeiro concurso da prefeitura que eu passei, eu estudava 10 horas por dia de um método que eu conseguia ter uma boa retenção e estudar com foco, tá? Então, a primeira coisa é essa questão para você que está estudando e não trabalhando. São 3 semanas, eu acho que 3 semanas você consegue manter um nível intenso desde que você alterne entre estudos. Qual que é a dica minha para alternar? Daqui a pouco você vai fazer pela parte da manhã videoaulas
tá? Por mais que videoaulas não tenha tanta retenção, mas se você vai estudar 10 horas por dia, 10 horas por dia, eu acho que você pode utilizar uma videoaula na parte da manhã, de tarde focar em PDF e de noite resolver questões, ou inverter, de manhã resolver questões, de tarde videoaula e à noite PDF. Ou ao contrário, como você vai estar cansado, daqui a pouco de noite você assiste uma videoaula. Então, tudo isso aí você vai ter que organizar dentro da sua rotina de estudo. Primeiro, para quem, como eu disse, não trabalha. Agora, segundo ponto, se você trabalha e você tem poucas horas de estudo, por exemplo, uma boa dica, tá, que eu utilizei, que eu acho que foi o segredo de alguns concursos que eu passei, tá, como o oficial de promotoria que eu exerço hoje, eu fiz isso, tá, e num outro concurso que eu tenho agora chance de nomeação, também fiz isso, que é você tentar, olha, você tem 3 semanas, eu sei que depende do trabalho, não é possível, mas se você tentar utilizar alguma folga que você tenha, que trabalho extra, tentar tirar um período das suas férias agora, tá? Então, cara, é a chance de mudar a sua vida. Então, eu me programava assim, tá? Eu tirei 30 dias de férias para poder estudar um mês inteiro em casa para oficial de promotoria. Nesse último, eu tirei 3 semanas de férias para estudar na reta final no concurso fiscal. Então, esse período é onde você se iguala, né, a concurseiros aqui que não tem, que não trabalham. Tá? Então você tem a grande sacada de que você já está num ritmo de estudar, né, de trabalhar e estudar. Então você está com apenas 2, 3 horas por dia estudando. Agora você imagina transformar essas 3 semanas então em 10 horas por dia. Daqui a pouco você não está acostumado, mas de 4 você vai para 8. Tá? Tranquilamente, eu acho que 8 horas é um nível mental tranquilo de você conseguir manter em 3 semanas. Não estou falando de 3, 4 meses, são 3 semanas, tá? Isso serve para qualquer concurso que você esteja em reta final. Então, eu dou essa dica, 3 semanas, tenta retirar nem que seja 10 dias de folga. Se você tirar 10 dias de férias, por exemplo, vai te dar praticamente 2 semanas. E nessas 2 semanas você faz um intensivo aí de preparação para o Banco do Brasil. Então, é essa a dica para quem não trabalha, para quem trabalha que tem disponível aí tirar umas férias, cara, você tem 30 dias, tirar 10 dias não vai te atrapalhar. Tá? Depois você descansa com a família com salário de 6, 7 mil reais. Ótimo, né? Bem melhor do que tirar as férias aí, talvez na situação que você esteja hoje, tirar 30 dias de férias, mas não passar no Banco do Brasil. É um jogo, é uma guerra, é uma tática, você tem que utilizar das armas que você disponibiliza e que talvez outros não tenham, e seja uma vantagem para você. Agora a terceira situação, eu trabalho o dia inteiro, eu não tenho férias, nada para tirar, e vou ter que tocar até o final da prova, com o tempo de horas que eu tenho. Então, cara, a dica que eu dou para você é humanamente possível você reduzir, então, pelo menos essas 3 semanas, o desperdício de tempo com outras coisas e até mesmo também, né, a vida social, ou seja, você se fazer uma reclusão aqui em casa, não ter durante 3 semanas um tempo aí com a sua família por um bem maior. Então, você vai chegar em casa depois do trabalho, tomar seu banho e vai fazer o seu cronograma de estudos o máximo que você puder. Vai reduzir também a hora de tempo que você tem dormido, por exemplo. Claro, se você dorme menos de 6 horas por dia, não tem como reduzir. Tá? O mínimo saudável que eu uso para mim também são 6 horas de sono. Sempre que eu precisei fazer uma meta, 3 semanas, 1 mês, até 2 meses, eu consigo manter aí 6 horas de sono e que eu consigo estudar. Então tem gente que precisa de 7, 8 horas, mas eu acredito que assim, durante apenas 2 semanas, se você reduzir para 6 horas, deixar aí para nos últimos 3 dias antes da prova, recuperar o sono e dormir mais tempo, acho que é possível. Então, você agregar e conseguir uma rotina de estudo aí mais trabalhada nesse final. Tempo de almoço também, se você puder, né, utilizar esse tempo que você tem, intervalo aí que é 1 hora, 1 hora e meia, se você conseguir aí 40 minutos aproveitar resolvendo questões, vendo resumos, né, isso é muito importante, então nessa questão você aproveita esse tempo também. Se você vai para o trabalho de carro, de ônibus, se você tentar ver também videoaulas, e aqui é a minha dica, transforma as videoaulas em audioaulas ou em propriamente videoaulas, mas o que eu digo para vocês, tá? O melhor seria que você pegasse uma condensação, tá? Agora a gente tem muito isso nos cursinhos preparatórios, vídeos no YouTube, se você pegar assim, olha, reta final do Banco do Brasil, vendas e negócios, reta final Banco do Brasil português, reta final Banco do Brasil matemática financeira. Então se você pegar esses vídeos que eles condensam o principal da matéria, é quase a regra de Pareto, onde que em 20% cai 80% das questões da prova. Então esses vídeos eu acho muito interessante, porque para você que não tem muito tempo, você consegue simplificar uma grande parte e ganhar muitas questões, podendo ver esses vídeos aqui, indo para o trabalho,
né? Como eu disse, voltando do trabalho, ou até mesmo numa revisão aqui de noite, talvez cansado, você possa dar uma revisão em tudo e pegar algumas questões, tá? Então a gente está remindo o tempo, fazendo o tempo render mais do que ele deve, tá? Porque você tem pouco tempo para isso, a prova é em 3 semanas, então para fazer você chegar competitivo na prova, tá? Outra grande vantagem de você ver esses vídeos de resumo, por exemplo, é que você pode colocar numa velocidade, um vídeo de 3 horas, né? Você pode colocar na velocidade 1.5 ou até 2.0, depende do seu nível de entendimento e aprendizagem. Eu raramente tenho algum vídeo da internet de estudo, de resumo, de qualquer coisa que seja, menos as exatas, né, que a gente precisa acompanhar o raciocínio um pouco mais devagar, que eu não coloco em 2.0. Então essa é uma dica também, tá? Que eu utilizo para estudo, é de ver esses vídeos, né? Eu não costumo assistir aula por aula em videoaula, mas eu costumo sim pegar o resumão. Então eu estudo em PDF e depois na reta final ou antes da reta final pego esses resumões aqui de toda a matéria para que eu tenha um aprendizado e pegue o ponto principal. Aquilo que vai cair na tua prova tem que estar constantemente lembrando na tua cabeça, ou através de videoaulas, como eu falei, ou através de PDFs, ou através de questões, ou através dos seus resumos, né? Então, na verdade, tem muita gente que é contrária a resumo, e é uma grande polêmica. Faz resumo, faz marcação, né? O que você utiliza como material? Eu, desde o início preparatório, eu passei em 5 concursos, tá? Então, gente, já passei em 5 concursos utilizando meus resumos, tá? E o que eu digo, resumo não é aquela copia e cola, mas é você ter uma sequência daquilo que é principal da matéria e você pensar como examinador. Cara, isso aqui é importante, isso aqui pode ser cobrado. E você coloca lá de uma forma, ou é tipo um mapa mental com resumo, o que eu faço numa cartolina gigante, onde eu tenho várias cartolinas de diversas partes da matéria, de conteúdos, e ali eu utilizo na reta final, as últimas 3 semanas, para estar retomando e vendo aquilo que é principal, que tem que estar sempre na minha mente. Um resumo desse, eu faço em cartolina, mas você pode fazer em fichas A3, né, menor, ou A5, não sei que é a metade do A4, você pode fazer fichas assim que você leva para qualquer lugar. E você pode estar vendo aí no intervalo do seu lanche, você pode ver no ônibus. Eu tenho um problema que eu não consigo ler no ônibus, né, que eu tenho ânsia, posso até vomitar, então eu não consigo ler em ônibus. Então ônibus é áudio e no intervalo de almoço é resumo e final da noite também é resumo, que eu utilizo questões para poder melhorar a minha dinâmica. Gente, olha só dica importante, caso 1, 2, 3, que você pode fazer, resumo, videoaula, velocidade 2, PDF, questões, reta final, tá? O que acontece? Aqui é trabalho mental, tá? Um trabalho mental mesmo, tá? Porque muitas pessoas chegam nesse patamar que tem muito medo de, às vezes, estar fazendo simulado ou fazendo questões porque começam a errar. E isso dá na cabeça delas que elas não estão tão bem preparadas para o concurso, e aí começa a bater, você chega na prova já desanimado porque acha que não tem chance. Então isso é um preparo mental para que você mesmo não indo bem nas questões, eu acho que mesmo assim você tem uma grande chance de que a partir que você faz um número grande de questões na reta final do concurso, você vai ter elas mentalmente atualizada. E se chegar na hora, você tem mais chance de acertar. Muita gente não faz tantas questões na reta final e deixa para fazer só na prova, e na prova se ferra, porque daí lá não tem volta. Você errou, não tem como você acertar na próxima. Então, as questões na reta final traz o conteúdo cada vez mais à lembrança, e quanto mais questões você fizer, mais chance de você se lembrar. Chegar na prova, você ter o start, nossa, essa aqui eu já fiz, essa aqui eu vou acertar. É quase como se fosse uma vacina, questões para concurso. Então eu digo que se você faz questões, você se vacina contra aquele tipo de vírus e na hora da prova você não vai errar novamente, né? Então essa é uma dinâmica que eu gosto de falar. Por mais que, se você for mal, não internaliza esse mau resultado. Até porque num concurso bancário, gente, a dinâmica entre passar e ficar fora das vagas é muito perto. Você provavelmente com uma nota aí acima de 70% você vai entrar no jogo, a não ser que você seja TI. TI, praticamente, se você tirar acima de 50, você tem grande chance de ir para a próxima fase, porque como eu disse, são 3.000 vagas e vai faltar TIs. Aí pelo número de inscritos e o número de vagas, eu acredito que todos que conseguirem a nota mínima vão estar aprovados. Então toda essa dinâmica não internaliza os erros, tá? Entra isso como um aprendizado. Errei, não vou levar isso como algo que eu vou ir mal na prova, mas vou levar como algo que eu já não vou mais errar. Então, essa é a questão, tá? Não acredite assim, olha, vou fazer o simulado para ver quanto que eu estou fazendo agora, porque você pode se abater, estou fazendo 40%, 50%, 60%, 70%. Agora é hora de você fazer simulado para ganhar conhecimento e não errar na prova, tá bom? Talvez no início, há 2, 3 meses atrás, sim, você teria que fazer simulado para ver como que você estaria no concurso para aí sim traçar aquilo que você precisa melhorar. Agora, você vai ver nos simulados o que você está errando e tal, e você vai focar naquela matéria um pouquinho mais, mas
não com aquela coisa tão pesada, porque não tem, em 3 semanas você não consegue virar toda a chave, né, mudar de 0 para 100. Então você vai aparando as arestas do que precisa mudar aí do que você menos tem conhecimento. E agora, gente, a dica principal aqui dessas 3 que eu passei aqui, tipo e estilo, né? Agora a gente vai para a dica principal que eu quero passar para vocês, que é focar da forma correta. Na tela para vocês, então, olha só a pontuação, gente. A gente tem então a ordem aqui, tá, das pontuações da maior para menor. Então, conhecimento de informática vale muito, tá? Vendas e negociações também, português e conhecimentos bancários. Então, ali, nessas 4 matérias, nós temos 75% da prova. E isso eu usei a meu favor em todo o concurso, tá? Aquilo que valia mais é o que merecia a minha atenção na reta final. Não que aquilo que valia menos eu não teria que também tirar uma nota ou conseguir pontuação. Mas veja só, cara, como que eu vou me dedicar aqui numa matéria como atualidades do mercado financeiro, né, que vale 5% da prova, inglês, que vale 5%, né? Tudo bem que matemática e matemática financeira junto valem 15%. Aqui tem a questão, se você é bom em matemática financeira e matemática, daqui a pouco você consiga gabaritar, né? Tem gente que tem essa facilidade. E dá aquele plus final ali, você fecha todas as matérias e ganha 15% da prova. Talvez para você que é muito ruim em matemática e matemática financeira, você vai ter que fazer um grande esforço enorme aqui, e não vai conseguir sair de acertar aí 25, 30% das questões. Então, para você, praticamente é perdido a questão da matemática. Então, toda essa dinâmica você tem que ver. Que você precisa daqui a pouco para passar no concurso, como eu disse, chegar a um patamar aí de 70% no mínimo. 80% você está dentro em todas as regiões, na minha opinião. Todas não, né? Na maioria, 90% das regiões, com 80% você está dentro. Com 70% você tem grande chance em metade das regiões. Então, por isso, você tem que chegar nesse patamar. 70, 80. E daqui a pouco você pode até abdicar aqui de uma matemática financeira, que você não vai conseguir aprender, ou a matemática simples, que você não vai conseguir aprender tudo, e pegar só o básico, o ponto que vai cair, tá? Por isso que serve os resumões lá, que eu falei, que você pega no vídeo principal, aquilo que não vai deixar de cair no seu concurso, você ganha aí, por exemplo, metade das questões de matemática, aprendendo o principal, tá? Então, mas o restante que eu digo para vocês é aqui, ó. Foque, então, olha só, se você conhecer bem conhecimento de informática, vendas e negociação, português, conhecimentos bancários, 4 matérias, 75% da prova. Aqui pode estar a sua aprovação. Então, você foca naquilo que vale mais, naquilo que vai te colocar competitivo. Tá? Dentro dessas 4 matérias pode ser, tem 2 que você está muito bem, então você foca naquelas 2 que você consegue aprender. Você tem que ter o time de olhar, nossa, nessa matéria, pelo tanto que eu sei hoje que eu não estou tão bem, eu acho que eu consigo aqui em 3 semanas progredir, fazendo questões, vendo resumos, né, vendo as marcações que eu fiz, né, estudando, vendo vídeos aí que me expliquem melhor alguma parte que eu não entendi. Então você tem que ser cirúrgico, em 3 semanas você tem que ser cirúrgico naquilo que você vai conseguir mais pontos, tá? Passa na prova não é quem sabe mais, mas quem sabe mais daquilo que vale mais pontos, tá? Teoricamente. Então, de quem tem uma estratégia de guerra legal para você chegar no final competitivo, tá? Então, como eu indico isso aqui para vocês, trabalhar nessas matérias, você tem que conhecer hoje como que você está. Beleza? Então, primeira coisa, cara, pega um dia da semana e faça muitas questões de todas essas matérias. Tente ao máximo fazer questões de outros concursos ou busca em plataformas de questões para você entender aonde você está com mais dificuldade. Se você tem uma apostila, PDF, vai lá e faz as questões no final do PDF, né, sem os comentários, para você ver se você está entendendo essa matéria ou não, quanto você tem acertado ali, e você vai ficar, nossa, nessa aqui eu estou com dificuldade. Nesse tipo de pergunta eu estou com dificuldade. Aí você vai trabalhar provavelmente essa semana e a próxima semana, né, que seriam 2, aí você vai para a última semana, e a última semana, gente, é aquela que você praticamente não tem como trazer algo novo, tá? Você não tem como aprender aquilo que você não aprendeu na última semana. A última semana é aquela que vai reforçar a tua memória de curto prazo e trazer aquela de longo prazo que estava sendo perdida, tá? Então você vai chegar na última semana, você vai reforçar tudo aquilo que é importante, tudo aquilo que você não pode deixar de saber para a hora da sua prova. Ou seja, isso tem que estar lembrando, tá? Porque até coisas fáceis, se você não retoma, você esquece e você pode perder ponto na prova. Então, você vai fazer a última semana de retomada, de resumos, de questões, de vídeos. Aí a última semana é muito importante, de vídeos que passem todo o conteúdo de forma assim, 3 horas, o resumido principal que você tem que saber para a prova do Banco do Brasil, ok?
e juntamente com seus resumos que você fez, as suas marcações em PDF que você fez, e com as suas questões, ou caderno de questões de erros, de acertos que você fez. Todo esse material vai servir agora para essas 3 semanas e principalmente para a última semana. E a última dica que eu dou, a gente tem revisões de véspera, se você pegar no sábado. Vai ter um cursinho que vai dar 8 horas, 9 horas, com todas as matérias, com questões que eles acham que vai cair na prova. Você vai pegar essa revisão, então, como que eu faço? Eu coloco na velocidade 1.5 ou 2, eu coloco em 2, tá? E o que eu faço? Então, 8 horas você vai ver em 4. Claro que essas revisões são ao vivo. E o que eu faço? Então, você começa, por exemplo, às 9, 10 da manhã e vai, por exemplo, até às 6, 7 da noite, eu começo assistindo, deixo lá, pauso e vou estudando os meus resumos. Depois de 1 hora que eu estudo meu resumo, eu coloco para assistir a videoaula, coloco na velocidade 2, então ele vai passar aquelas 2 horas em 1 hora, aí a hora que chega no tempo real, eu paro e vou fazer outras questões, ou ver outro resumo meu, né? Continuar estudando, depois de 1 hora eu volto. Então eu vou alternando. Eu sempre fiz isso nesses últimos 3 concursos que eu fiz, tá? No sábado, então eu faço isso. Eu vejo a aula completa do resumo véspera de prova de algum cursinho. Aí você tem vários cursinhos, GRAM, estratégia, direção, tem outros também que fazem. Então esses são os 3 principais. Você escolhe um e tenta acompanhar lá a revisão de véspera. E ao mesmo tempo que eu faço a revisão de 8 horas, que eu faço em 4 por velocidade 2.0, eu estudo então 4 horas do meu material e alguma coisa que eu acho importante. Então 4 horas de revisão do meu material, 4 horas de revisão de véspera de algum cursinho. Somando então são 8 horas de estudo, que na verdade seriam 8 mais 4, seriam 12 horas que eu utilizo aí no sábado, antes da prova. Domingo é uma forma de você chegar com todo o conteúdo bem fresco aí para você fazer, né, a sua prova do Banco do Brasil e chegar no mínimo com essas dicas, você vai chegar competitivo para essa prova, né? Se você está estudando no mínimo aí há 3 meses, eu acho que você tem uma boa chance de conseguir ser um bancário. Depois volta aqui, depois que fez a prova, então, e coloca nos comentários se no final você conseguiu aí manter essas dicas, se você chegou lá bem preparado, como é que você foi na prova, tá certo? Se inscreve no canal se você não conhecia, a gente vai acompanhar, vai ter, vamos falar sobre a nota de corte aqui, né, que a gente vai trazer todos os detalhes da nota de corte do último concurso e também a previsão do que eu acho que pode ser para essa nota de corte da próxima prova aí do Banco do Brasil, tá certo? Grande abraço e Deus no controle sempre.